Boa tarde, pessoal, como vai? Aqui nós vamos agora fazer a correção do gabarito vestibulando PSS1. Vamos lá? Primeira questão. Na verdade, o texto para as primeiras 3 questões. Few cities in the world rival the antiquity of Athens, where people have lived continuously for thousands of years. Então, poucas cidades no mundo podem rivalizar com a antiguidade de Atenas, onde as pessoas viveram continuamente por milhares de anos. Ok, até aqui tudo bem? Athenians created the first forms of democracy. Olha só. The place and philosophy. Então, as primeiras formas de democracia, de peças teatrais, de filosofia. And shaped. Shaped é moldar. Então, ela moldou a civilização ocidental. Por isso que Atenas é tão importante. Na verdade, a civilização grega, né? And the classical buildings that still dot the Acropolis. Gente, o que é esse dot? Dot, quando a gente escreve um e-mail, por exemplo, imagina que eu vou escrever um e-mail... errando meu próprio nome. Ok, pessoal, vamos imaginar aqui que eu escrevi um e-mail. Stella@gmail.com. Pronto, stella@gmail.com. Quando eu escrevo esse e-mail, em inglês eu leio ele assim: stella@gmail.com. Então, esse dot que ele usa aqui é o mesmo dot de ponto. Então, quando ele fala que a cidade é dot by classical buildings, está falando que tem vários pontos na cidade que tem esses prédios clássicos, tá bom? Então, entre ancient ruins, essas antigas ruínas, another survivor of the centuries in the Greek concept of philoxenia, a term that directly translates as love of strangers, but which locals define more as a warmth that makes foreigners são estrangeiros, e warmth o ato, na verdade, é warm, é caloroso, aquecido. Então, os locais, ou seja, as pessoas de Atenas, têm esse conceito aqui que se refere a esse ato caloroso de receber estrangeiros e fazer eles se sentirem imediatamente bem recebidos, tá bom? Então, philoxenia would be this. When they come to the capital city, quando eles vêm à cidade capital. Geralmente cidades capitais são aquelas com as pessoas mais frias, né? Porque são cidades mais grandes e tal. Mas aqui em Atenas não, eles têm esse conceito, né? E eles gostam de receber as pessoas com amorosidade, sendo calorosos. The people can be very hospitable and friendly. As pessoas podem ser muito hospitaleiras e amigáveis. Concorda Julian Williams, who moved from London in 29. Eu já ia me confundir aqui, gente, não sei se vocês sabem, mas quando a gente fala de 2001 até 2009, a gente não pode usar aquele jeito de ler números em pares, porque senão você vai falar 21, vai parecer que é esse número aqui. 29, parece que é isso aqui. Então a gente não pode, tá bom, usar esse tipo de leitura quando é de 2001 a 2009, assim como outros números que são parecidos. A gente vai ter que ler tudo mesmo por extenso, 2009. Though more than 4.5 million people visit the city every year to delve into its past. Então, por mais que 4,5 milhões de pessoas
visitem a cidade todo ano para... Eu vou guardar essa palavrinha para depois, porque, como vocês sabem, ela está na questão. To delve into its past. Athens has plenty in its present to make it worth staying for the longer term. Então, Atenas tem bastante em seu presente para fazer com que valha a pena ficar por um período mais longo. The always-on atmosphere of Athens attracts Greeks and expats alike. Então, essa atmosfera de Atenas está sempre alerta, sempre funcionando, sempre cheia, faz com que essa cidade atraia tanto gregos quanto expatriados. Expatriados são pessoas de outros países que se mudam para lá. Athens is a buzzing city. Então, Atenas é uma cidade movimentada. No matter when you go out, you see the cafes and bars filled with people having a good time. Então, não importa quando você saia, você vai ver cafés e bares cheios de pessoas aproveitando a vida, curtindo o momento. Said Chrissy Manica, an Athens native and blogger. Diz a Chrissy Manica, uma nativa de Atenas, né? Então ela é ateniense e blogueira. Pessoal, esse texto foi curtinho, né? Bem tranquilo. E temos aqui a questão 1. Questão 1 diz assim: The following sentences where people have lived continuously for thousands of years, and Athens has plenty in its present, are respectively in the... Aí aqui vocês podem ver que nós temos uma questão de verb tense. Ok? O que seria verb tense, gente? Conjugação verbal, nós vamos tensionar os verbos. Então, primeiramente, o que temos que fazer é analisar que verbos são esses, onde eles estão, como eles se comportam. Olha aqui. Where people have lived continuously for thousands of years. Nós temos aqui um advérbio, né? Nós temos aqui um pronome, nós temos aqui people, que é um substantivo, mas aqui que se comporta como sujeito, sintaticamente. Nós temos aqui have lived. Olha só, achamos aqui nosso verbo e aqui nós temos o nosso objeto, complemento, né? A professora de português sabe melhor do que eu essas análises sintáticas, mas basicamente o que temos que saber aqui, pessoal, é identificar o verbo. E aqui nós vemos que o verbo é have lived. Nós temos um auxiliar e um verbo principal, tá bom? Vamos para a segunda sentença. Athens has plenty in its present. Gente, has. Plenty é verbo? No. Plenty não é verbo, tá bom? Essa era uma confusão que você poderia fazer, de achar que assim como aqui tem have lived, aqui seria has plenty, plenty, de alguma forma ser um verbo, mas não é, tá bom? Então, nós temos present perfect. Gente, o que é o present perfect? Sujeito mais os auxiliares have ou has, se for he, she, it, mais um verbo no past participle. Então, nós temos aqui, gente, uma sentença no present perfect, sujeito, auxiliar have, o verbo live no passado particípio, um complemento aqui, parece ok. Parece então que present perfect está correto. Então pode ser a, pode ser a C e pode ser a E. Vamos ver aqui aos poucos o que pode ser. Athens has. Gente, esse has, se a gente não está falando de tempos perfectivos, ou seja, se não tem nenhum verbo aqui no particípio, a gente não está falando de presente perfeito, de passado perfeito, de nada assim. Então, esse has, ele não é um auxiliar. Eu gosto de explicar que existe diferença entre uma palavra, um vocábulo gramatical e um vocábulo lexical. Como assim, gente?
por mais que eu tenha esse has e esse have, que no fundo é a mesma coisa, que é o verbo to have, ele é muito parecido em aparência aqui e aqui, porque a conjugação de have na terceira pessoa do singular é has. Por isso que eu digo que é uma coisa só, tá? Mas, gente, nós temos essa diferenciação aqui de palavra gramatical e palavra lexical. Na primeira sentença, quando eu uso have como auxiliar, ele não tem o sentido de ter, de possuir, tá? Ele não tem esse sentido, ele está aqui simplesmente realizando a função de auxiliar a minha sentença a se estabilizar, se apresentar como uma sentença no presente perfeito. Então, ele auxilia essa realização do tempo verbal. Ele não tem o sentido, por exemplo, cadeira. Se eu penso em cadeira, eu tenho um conceito, eu tenho uma ideia, eu tenho um objeto. Se eu penso em amor, eu tenho também o conceito do que seja amor. Mas e se eu penso na palavra but, que é mas? Gente, a palavra mas tem um objeto no mundo real, tem um sentimento, tem alguma ideia que te relembre a palavra mas? Não, porque ela é gramatical. Assim como esse have vem aqui, ele é puramente gramatical, gente. Ele não tem sentido lexical, tá? Já a palavra has da segunda sentença, ela é sim uma palavra lexical, porque aqui eu uso ela não como auxiliar, mas sim como o verbo ter de possuir. Logo, por mais que as escritas sejam as mesmas, a gente pode classificá-los de formas diferentes. É a mesma coisa de você pegar o verbo to do, que é o verbo fazer, que ele pode ser tanto lexical quanto gramatical. Como assim? No lexical, ele é o verbo fazer. Por exemplo, I do my homework every day. Opa, escrevi aqui. Every day. Pronto. I do my homework every day. Isso aqui, gente, o verbo do é o verbo fazer, tá? Mas se eu falo assim, do you like me? Você gosta de mim? Gente, a tradução não é você fazer você gostar de mim? Não, gente, porque esse do, ele não existe uma tradução para ele, porque ele é puramente uma palavra gramatical, tá? Ele não é lexical. Por isso que, por mais que as escritas sejam as mesmas, as funções são diferentes. Deixa eu apagar esse quadro que está muito bagunçado já. Pronto. Então, retomando aqui, eu falei que podia ser ou a letra A, ou a letra C, ou a letra E. Mas vamos analisar uma por uma então. Presente perfeito, presente perfeito? Não, gente, eu acabei de dizer que esse has aqui, ele não é gramatical, e sim lexical. Então, ele não é um auxiliar, então ele não é parte do presente perfeito. Letra C, simple present. Interessante, olha só. Quando eu tenho simple present, como é que eu faço a minha conjugação verbal? I have, you have, we have, you have, they have. Mas quando eu chego no he, she e it, ele se torna has, tá bom? Então fica he, she, it, has. Quando eu falo o nome de uma cidade, gente, eu posso ou representá-la por she ou por it. Você é professora, por she? Sim, gente, por she. As cidades, quando tem muita personalidade, quando tem uma marca, ou países, ou embarcações, que geralmente são associadas a figuras femininas, podem ser referidas como she, mesmo que sejam coisas inanimadas, como uma cidade, por exemplo, tá bom? Então, se você pode, acho que tem uma questão da PUC, algum vestibular, que refere-se a uma embarcação, fala tananã, ship, tananã, e depois tem she. Aí é para você ver se essa questão está certa ou está errada com o uso do pronome. E ela está correta, tá? Porque quando eu falo de ship, que é navio,
eu posso sim me referir a ele como pronome she, porque as embarcações têm essa ideia ligada à figura feminina. Então, eu poderia tanto substituir Athens por ou por she ou por it. Da mesma forma, a conjugação do verbo de ambas é a mesma, que é o has. Então, Athens has, corretíssimo. Está no presente perfeito. Então, nós temos o nosso gabarito. Nosso gabarito aqui é a letra C. Aí você se pergunta, professora, mas por que não é past perfect? Gente, não pode ser past perfect, porque esse tempo verbal é marcado por sujeito mais um auxiliar só, que é o had, que é o have, só que no passado, né, o had. E nós temos aqui um verbo no passado particípio, mais um possível complemento. Então, pode ser, gente, passado perfeito? Nope. Então, descartada essa ideia, vamos adiante. Aí, nós vamos chegar naquela palavra que eu pulei, que eu não disse a tradução. Olha só. In the excerpt of the third paragraph, people visit the city every year to delve into its past. The underlined word can be replaced without loss of meaning by. Então, olha só, como eu falei, na verdade, falando pela primeira vez aqui com vocês. Gente, não existe sinonímia perfeita. Uma palavra nunca vai ser 100% substituta de outra, porque não tem como, senão não seriam duas palavras, seriam só uma. Logo, aqui nós temos opções, tá? Opções para manter o mesmo significado, sem perder esse significado, ele diz, mas claro, não vai ser a mesma coisa, mas a mensagem transmitida será a mesma. Se a gente substitui, por exemplo, people visit the city every year to develop its past, a gente vai desenvolver o passado? Não, ele não transmite a mesma mensagem, não pode ser a letra E. Se a gente substitui por forget, olha só, people visit the city every year to forget into its past. Não, nós não queremos esquecer o passado, nada disso. Evitar o passado? Não, jamais. Negar o passado? Não. Então nós queremos explorar. Nós não, né? As pessoas que visitam a cidade querem explorar seu passado. Então essa aqui estava bem tranquila, era a letra A. In the following sentence, the cafes and bars filled with people having a good time. The word people is the irregular plural noun of person. Então, pessoal, a palavra people é o plural irregular do substantivo person, tá? Ok? Select the option which contains nouns that will turn into vai se tornar, tá? Plurais irregulares, assim como a palavra person. Então, ele quer que aqui você selecione opções que, como person vira people, ele quer que você selecione outros plurais irregulares. Gente, o que seria primeiro um plural irregular? É aquele plural que está fora da regra. E qual é a regra? Que quando a gente tem plural, a gente adiciona S ou ES. Essa é a regra, tá? Esses são os plurais regulares. Então, quando a gente sai desse padrão, nós vamos para o campo dos irregulares, que seria, por exemplo, lady, ladies. Ok, é regular, então a gente já exclui essa aqui. O único que é regular aqui é alga, tá? Sheep, reef, ox. Ó, pessoal, sheep, reef, ox. O único que é irregular aqui é ox. Os outros todos são com S. Woman, child, egg. Woman se transforma em women, tá até correto. Child também tá correto porque o plural irregular é children. Mas eggs é só adicionar o S, fica eggs, então não pode ser essa aqui também. Wolf,
Gente, wolf, o plural irregular dele é wolves, porque a gente vai ter aqui uma fricativa, né? O que é fricativa, gente? É uma classezinha, né, fonética das letras. E eles são também considerados labiodental. Como assim labiodental? Você não consegue falar V e F sem tocar os dentes de cima nos lábios de baixo. Então, são bilabiais, labiodentais, quer dizer. Por causa dessa similaridade na forma de se falar, no inglês a gente tem muito a troca da letra F no singular pela letra V no plural. Isso acontece com palavras como wife, que vira wives, esposa, esposas. Lobo, que a gente pode ver aqui, vira wolves. Que outra palavra? Faca. Knife, vira knives, tá bom? Então, só para deixar claro aqui que ocorre essa mudançazinha por causa disso, vocês podem ver isso nos pronomes reflexivos também, que myself, por exemplo, é singular, né? Então é myself. Mas se eu falo assim, nós mesmos, eu falo ourselves, com um Vzinho. O F é substituído pelo V aqui também. Goose, pessoal, goose, o plural é geese. Assim como de foot é feet, assim como de tooth é teeth, tá? Então essas palavras com o, elas viram e quando vai para o plural. Oasis, aí fica aquela dúvida. Professora, oasis, eu nunca vi essa palavra no plural. Será que ela já não está no plural? Gente, há uma regra que diz que palavras de língua estrangeira, elas têm um plural irregular sim, tá? A palavra oasis é de origem grega. E o plural dela é esse aqui. Oasis se torna o, né? Oasis. Oasis. Aí vocês perguntam, professora, qual é a diferença da pronúncia? Gente, essa pronúncia aqui é mais parecida com a letra E, tá? Enquanto essa aqui é mais parecida com a letra I. Aí, por que, professora? Porque lembra, no inglês a letra I, a gente chama ela de I. E a letra E no inglês a gente chama de I. Então a pronúncia dessa primeira aqui no singular é oasis, com E, oasis, tá bom? Enquanto no plural dela vai ser pronunciado como oasis, com I, som de I, tá? Assim como, por exemplo, os pronomes demonstrativos. Por exemplo, qual é a diferença, gente, da pronúncia dessas duas palavrinhas aqui? A diferença é que a primeira é pronunciada como this, com som de E, this, e esse aqui é pronunciado com som de I, que é these. Então, this, these. Essa é a diferença de um para outro, assim como desse para esse também, ok? Então, nós já achamos, né? 3 opções que são irregulares, letra D. Aqui, a gente não pode escolher a letra E, porque o plural de cliff, que é penhasco, despenhadeiro, é cliffs com S, ele é regular. Mas esse aqui são irregulares. Então pronto, pessoal, letra D é o nosso gabarito. Agora vamos para outro texto. Answer the question according to the following text. Nobody made a greater mistake than he who did nothing because he could do only a little. Então, isso é uma frase do Edmund Burke. Pessoal, olha só a tradução dessa frase. Ninguém, nobody, made a greater mistake, cometeu um erro maior do que ele, que não fez nada porque podia fazer somente um pouco. A questão diz: mark the alternative that indicates the message of the text. Então, ele quer que você pegue a mensagem principal do texto, o que ela quer veicular, que sentido é esse
que ele quer que transmita para o interlocutor. Vamos ver. Letra A. If you can't do much, it's better to do nothing. Pessoal, nós vimos que ele fala o contrário disso. Se você não pode fazer muito, é melhor não fazer nada? Não, na verdade ele fala, se você pode fazer pouca coisa, faça mesmo assim. É basicamente isso que ele diz. Letra B. It's important to study. Gente, a gente nem falou em estudar, né? Então, no. The best people are those who can do only a little. Ele falou isso, que as melhores pessoas são as que fazem só um pouco? Também não é esse o sentido da frase. It's important to try to act even if there is not much you can do. Bonita essa. Bora ver a letra E. When you act, you should be careful not to make a mistake. Gente, não é isso que ele fala, tá? Ele não fala para você agir sendo cuidadoso para não cometer erros. Na verdade, ele fala que aquele que comete o maior erro é aquele que nada faz por poder fazer somente um pouco. Que é o que a letra D mostra pra gente, que é importante tentar agir, mesmo que não haja muito que você possa fazer. Pelo menos tente. Então, a letra D é a nossa alternativa correta. Aqui está o gabarito para vocês. Pessoal, agora nós temos outro texto. Answer the questions 5 to 6 according to the following text. Why don't we take action? Por que nós não agimos? And why should people spend their energy complaining about things instead of acting to change them? Então, por que as pessoas ficam gastando sua energia reclamando das coisas em vez de agir para mudá-las? The number one reason, a razão número 1, the why behind inaction, is very simply fear. Então, a razão número 1, o porquê por trás dessa falta de ação, inaction é falta de ação, tá? In é o contrário de action, ele torna action negativo. Is very simply fear. Fear é medo, temor. After you peel back enough layers of the onion, you'll find fear there at the center. Então, depois que você descasca as camadas da cebola, a palavra layer é camada, tá? E onion, cebola. You'll find fear there in the center. Você vai encontrar lá no centro, no cerne, medo. What are you afraid of? Do que você tem medo? Mostly failure. Na maioria das vezes, você tem medo de falhar. Some people are afraid of the change that action brings. Então, algumas pessoas também têm medo dessas mudanças que as ações podem trazer. But for the most part, we are afraid of taking the wrong action. Mas, na maioria das vezes, não é o medo das consequências, assim, na verdade, o medo de tomar uma ação errada, errônea naquele momento. Making mistakes, cometer erros e parecer tolo, looking like a fool. Ok? Esse é o nosso texto que nós vamos usar para responder as próximas duas questões. Question number 5. According to the text, it is correct to say that letter A. Most people are afraid of the change brought by action. Gente, most people, tomem cuidado quando vocês verem esses pronomes indeterminados que às vezes são exagerados. A maioria, todos, nenhum, tudo isso você tem que tomar cuidado. Quando ele fala most, aí você vai ver que na verdade aqui diz não most, e sim some. Olha só. Some people afraid of the change that action brings. But for the most part, the most part é isso aqui, ó. E não esse de antes. We are afraid of taking the wrong action. Então, a maioria não tem medo da mudança que vem com a ação, e sim de agir errado, de cometer erros e de parecer tolo, tá? Então, a letra A está errada porque ela usa o pronome errado. Some people don't act because they are lazy.
Não foi isso que o texto falou, né? Tá meio estranho isso. Então a gente já excluiu a letra A, vamos excluir a letra B. People don't want to look like fools. As pessoas não querem parecer bobos ou tolos. Ok, vamos pensar nessa. Letra D. Failure is a good thing. Gente, no texto ele não fala isso. Então, não. Falhar é uma coisa boa? Assim, você pode filosofar sobre isso e você está super correto, mas no texto não fala isso. Letra E. Making mistakes is a natural part of life. Isso aqui está correto, gente, mas o texto não fala isso. O que é que o texto fala? According to the text, remember, people don't want to look like fools. Então, a nossa alternativa correta é a letra C, de casa. Questão 6. In the sentence, why should people spend their energy complaining about things instead of acting to change them? Pessoal, aqui está sublinhado, mas esqueçam, tá? Isso aqui. A gente não está sublinhando aqui. Opa, eu só reforcei, né? A gente, na verdade, está sublinhando isso aqui, ó. Instead of acting to change them, the underlined words can be correctly replaced by. Então, pessoal, as palavras sublinhadas, que é instead of, podem ser corretamente substituídas por and. Gente, será que instead of, que tem esse sentido de pelo contrário, não tem um sentido aditivo? Não, não tem. While, enquanto. Why would people spend their energy complaining about things while acting to change them? Não, esse while muda completamente. É como se a pessoa estivesse agindo, mas ao mesmo tempo reclamando por estar agindo. Não é esse o sentido da frase. Or também não faz sentido, porque dá essa sensação de um ou outro, mas não é um ou outro, tá? Ó, energy complaining about things or acting to change them também muda o sentido da frase, não fica bom. After, então você vai reclamar das coisas depois de agir para mudá-las? Também não é esse o intuito da frase, tá? Então nós ficamos com a letra E, rather than. Gente, rather than tem esse sentido de preferir um a outro. Por exemplo, I like Coke rather than Pepsi. Então, rather tem sentido de prefiro mais do que um do que o outro. Então, why would people spend their energy complaining about things rather than acting to change them? Rather than fica perfeito. Então, a letra E está corretíssima. Acabamos por aqui. Muito obrigada por terem visto a correção. Espero ter tirado as dúvidas de vocês e vamos estudar!